E eu queria que você levantasse a maior oferta de aplausos que você pudesse dar para o maior amigo que a gente pode ter nessa noite. Será que você pode dar o aplauso mais alto que você puder para Deus? Ele é o digno de toda a honra, de toda a glória. É dele, por ele, para ele, todas as coisas. O motivo pelo qual nós estamos aqui é ele. Se tem algum motivo de honra, de glória, de louvor, é ele. Se tem algum mérito no que ele está fazendo na sua casa, na sua vida, na sua família, é ele. E a notícia boa é que só está no começo. Você pode virar para quem está ao teu lado e falar assim, só está no começo. Deus tem muito mais, que alegria. Alegria poder estar junto com você. Como o pastorzão aqui disse, queria agradecer pastor, pastora, que honra poder estar aqui, cedendo esse espaço para a gente poder ministrar um pouquinho da palavra de Deus. Mas como o pastor disse, eu sou o Wilker Santos, fui pastor de igreja local, tenho algumas ovelhas aí, uma família muito amada ali atrás, amo vocês, outros amigos ali que fizeram parte do meu You Group, né? E uma alegria poder ver vocês, família, tia Fátima, Alex, toda a família. Eu vim com minha família também, mas minha filha, ela teve algum susto aqui, ela começou a gritar, não quero, não entendi, daí eles estão ali atrás, mas eu queria, se puder, colocar a foto da minha família, que depois do meu propósito de vida, é a coisa mais preciosa que Deus tem me permitido viver. Não é ministério, a maior coisa é isso aqui é o meu primeiro ministério, é aqui onde eu aprendo, é aqui onde eu lidero, é aqui onde tem também alguns atritos, como em toda boa família. E eu vim também com minha mãe, está ali atrás, e minha mãe e meu pai foram meus primeiros pastores, que eu quando nasci, eu já nasci numa família cristã e já nasci filho de pastores presbiterianos. E aí de repente você fala assim, você não parece um presbiteriano, é porque Deus fez uma transformação na minha vida, nada contra presbiteriano, tenho amigos presbiterianos. Inclusive um dos meus amigos presbiterianos, ele deu uma vez um testemunho que ele foi numa igreja bem pentecostal, sabe? Assim, bem pentecostal. E aí a primeira coisa que o pastor falou vira para quem está do teu lado e fala para essa pessoa assim, você é meu lindo de Jesus. Aí ele já ficou escandalizado. Só que ele chegou e a igreja estava muito cheia, então ele foi com mais uns 3 ou 4 pessoas e cada um sentou num canto, sabe? E aí foi uma coisa em cima da outra que foi escandalizando ele. Primeiro foi chamar um de lindo, depois foi o estilo de pregação, muita declaração, você vai ter aquela bênção que Deus te deu, porque Deus vai te honrar. E aí ele chateado, ele balançando a cabeça, o momento de oferta, o pastor falou, vira para quem está do teu lado e fala assim, você é um ladrão, se você não está dizimando, você é um ladrão. E ele saiu escandalizado. Mas quando ele saiu dali, ele foi abraçar os outros amigos e ele falou assim, que culto, hein? Mas no sentido de que negócio ruim. E aí um do amigo que estava com ele falou, que culto, Deus, quando eu ouvi alguém falar meu lindo, era como se Deus estivesse falando para mim, há muito tempo que eu não vejo alguém falando para mim que eu sou o lindo de Jesus. E o outro começou a falar assim, eu realmente estava sendo um ladrão, porque faz meses que eu não dizimo, eu não oferto, eu não estava mais crendo nisso. E aí ele falou assim, Deus derramou em todos os lugares, mas porque eu não abri o meu coração, a minha terra ficou seca. Então o que eu queria dizer para você é, Deus está derramando aqui, e o que Deus está fazendo aqui não depende de Wilker, não depende de Rafa, depende da sua conexão com Ele, depende de você abrir o seu coração com Ele. Então, se eu pudesse te pedir uma coisa, não olhe para a figura do Wilker, não olhe para a família do Wilker, não olhe para a estrutura do Wilker. Eu vou falar um pouquinho sobre o que Deus me permitiu viver, Deus tem me permitido viver, mas não vou falar isso de alguma forma para você olhar para mim como alguém do mundo gospel, até porque eu não sou ninguém no mundo gospel, eu devo ser alguém para minha família e para Deus. Mas para que você abra o seu coração, para que você rasgue o seu coração. Eu falo às vezes assim, tá? Então, me desculpa, tá, gente? Se puder deixar só a voz um pouquinho mais grave, assim, para parecer mais sério.
não para você poder achar algo, mas para que você possa de fato entender. Deus faz milagres, Deus faz coisas incríveis e Deus está aqui derramando coisas incríveis. O que depende de receber vai ser entre você e Ele, não entre eu e você. Então a minha oração o tempo todo, a minha madrugada o tempo todo, mandei os esboços de madrugada para esse cara, falando, cara, estava aqui orando, chorando, era, Deus, faz a tua vontade. É só isso que a gente quer quando a gente prega, sabe? A gente não quer falar de uma forma linda, assim como Paulo falou, né? Quando eu fui a muitas igrejas, eu não fui com discursos eloquentes. Eu não vou ser nada eloquente para você, só vou te tentar de alguma forma te trazer para um pouquinho da revelação que Deus me deu acerca da oração. Amém? Você está junto comigo? Amém. Você pode agora virar para quem está ao teu lado e falar assim, meu lindo, brincadeira. Mas fala assim, você está no melhor lugar que você poderia estar. Você não poderia estar em lugar melhor. Amém? E eu vi que vocês estavam tendo um tempo ministrando sobre oração, uma conferência de oração aqui, né? Quem estava aí na conferência de oração? Glória a Deus, está todo mundo cheio. E toda vez que a gente vai pregar fora, a gente fica pensando, o que vai ser útil para aquela igreja? O que Deus quer falar para aquele momento? E quando a gente olha para a oração, não é um assunto que a gente consegue esgotar numa conferência ou numa pregação, porque tem muito conteúdo. E muito provavelmente você já aprende muito conteúdo numa igreja porque você vive numa igreja saudável. Você tem pastores saudáveis que te ensinam sobre esse grande princípio que é da vida espiritual, que eu costumo dizer que é como se fosse um oxigênio. Por quê? Sem oração não existe vida espiritual. Não tem como você viver espiritualmente sem orar. E aí eu fiquei pensando, o que Deus vai falar? O que Deus quer trazer? E Deus me deu uma palavra que é sobre um fator específico da oração. Então, eu não vou falar com vocês de algo muito abrangente, mas eu vou falar algo com vocês muito conectado com a palavra de dízimos e ofertas que o pastor Rafael trouxe, que é sobre o coração. É sobre o que a oração tem a ver com o seu coração. O que a oração tem a ver com o seu interior? E se eu pudesse botar um título na mensagem de hoje, eu colocaria o fator sem cessar, porque para mim, esse fator é o que faz grande diferença na sua vida de oração. Você pode se considerar alguém muito intenso de oração, você pode se considerar alguém muito mergulhado no estilo de vida de oração, mas existe um fator que vai de fato te diferenciar ou diferenciar homens de meninos, meninas, mulheres de meninas, que é o fator sem cessar. E o fator sem cessar, baseado lá no versículo que diz, alegrem-se sempre, orem constantemente. Em outras traduções, orem sem cessar, orem incessantemente. E no final ele diz, para que não se apague o espírito. Ou seja, você vai ver aqui no decorrer dessa construção, dessa ministração, de que o sem cessar é para que o espírito não se apague. E se você olhar para o ambiente antigo de templo, o tabernáculo, depois o templo dos reis, onde Salomão levanta no período dos reis, depois do período dos reis, você vai ver que eles tinham algo específico que era uma chama que não deveria nunca se apagar, que era a chama do Espírito, simbolizando a chama do Espírito. E assim, dentro da nossa vida, não existe mais jardim, não existe mais tabernáculo, não existe mais templo dos reis, porque Deus fez eu e você um templo do Espírito Santo, e no templo do Espírito Santo existe algo que não pode se apagar. E como não vai se apagar? Colocando lenha. E sabe o que Deus me traz aqui para poder dizer hoje para você? É muito gostoso quando você coloca lenha aqui num ambiente corporativo, mas isso não é fator sem cessar. Sem cessar é quando não tem ninguém para poder colocar um pad para tocar para você. Sem cessar é quando não tem um louvor maravilhoso te conduzindo a você ficar de joelho, a adorar, engrandecer ao nosso Deus. Quando não tem um grande jogo de luzes, muito pelo contrário, é quando parece que não tem mais luz nenhuma. Quando parece que está tudo escuro.
para esse ambiente que Deus quer te levar. Então eu sei que o pastor já orou, mas eu queria orar antes de começar essa mensagem mais uma vez por você, e eu queria que você colocasse a mão no seu coração e que não me esperasse a conduzir uma oração, mas comece a se analisar e comece a declarar: Deus, me leva mais profundo. E eu sei que, independente da profundidade que você se encontra hoje, você pode ir além ainda, você pode ir mais fundo ainda. Deus, nós estamos aqui porque nós queremos, Deus, nós ansiamos, nós temos expectativa daquilo que o Senhor vai fazer, não somente nesse lugar, não somente através desse lugar, mas quando nós sairmos desse lugar, porque o objetivo que o Senhor nos traz aqui, ó Deus, não é para que nós estacionemos a nossa vida aqui e nos sintamos como na arca de Noé, muito pelo contrário. Ó Deus, o Senhor quer transformar cada casa, cada homem, cada mulher, cada família num resgatador, num transformador, num libertador, mas não existe, ó Deus, libertador sem sarça ardendo. Por isso, ó Deus, a nossa declaração é que o Senhor possa começar a colocar um fogo dentro dos nossos corações, que arde de uma forma, ó Deus, com a qual a gente não consegue conter, que explode, aonde quer que a gente esteja, seja em momentos bons, seja em momentos ruins, seja no melhor dia da nossa vida, ou seja no pior dia da nossa vida, ó Deus, que a nossa fé e o nosso estilo de vida de oração seja um estilo de vida que não está atrelado às circunstâncias, mas que mude as circunstâncias em nome de Jesus. Você que crê nisso, faz mais um barulho para Ele, aplauda o nome do Senhor Jesus mais uma vez. Então, como eu disse para você, eu vou falar sobre algo muito simples. Esse algo muito simples é o sem cessar. E contando uma história de Smith Wigglesworth, é um grande avivalista que viveu, eu não escrevi aqui, mas entre 1800 e o final de 1800 para 1947, é um avivalista que a gente diria um pouco que moderno talvez, né? Mas é um cara que viveu grandes coisas. Tem uma biografia dele em português, se você ler, você vai ser tremendamente abençoado. Ele tem no rol da vida dele muitos milagres operados através dele, inclusive de ressurreição. E relatos, na verdade, vão dizer que, na verdade, são relatos de um fato, né, de que a esposa dele morreu, ele orou pela esposa dele, a esposa dele voltou a viver, e aí quando a esposa dele voltou a viver, ela falou: está na minha hora. Ele parou de orar e ela morreu de novo, e ela foi recolhida para a sepultura. Em outros milagres que ele viveu, foi ele ter orado por um rapaz que não tinha os 2 pés, e Deus mandou ele fazer uma declaração para ele ir num lugar e comprar 2 sapatos lindos, e o cara não tinha 2 pés, mas quando ele coloca aqueles sapatos, os pés dele milagrosamente saem da perna. Só que uma das coisas que ele mais falava e que ele mais focava não era no que estava acontecendo, o ato, não era na ação. E eu quero que você fique junto comigo hoje, porque eu quero te diferenciar muito da ação oração, da intenção oração. Porque o fator sem cessar não tem muito a ver com você ir jantar hoje, você pegar na mão da sua família e falar: vamos orar. O fator sem cessar é muito mais aquilo que o pastor Rafa falou no dízimos e ofertas, que já preparou para o que Deus vai fazer hoje, que é coração. O que está dentro do teu coração? O que está saindo? E você lembra que eu orei por você assim? Deus coloca uma chama para explodir, porque toda a revolução que Deus faz dentro de nós, Ele não costuma fazer de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Então, explode, sai, é involuntário. E por que eu estou falando no fator sem cessar? Está conectado com isso, com a intenção, com o explodir, com o de dentro para fora, porque é o seu clamor, não é a sua razão, é a sua fé, não é o que você pensou que você precisa ou que você deixa de precisar. E aí, esse cara falava muito sobre oração constante. E um dia os discípulos dele para ele e falam assim: Smith, quanto você costuma orar?
Sabe, porque quando a gente vai ensinar algo, a gente acha que tudo vai ser prático, né? Não, você vai orar, tal horário, tal horário, tal horário, quando você fizer isso aqui, fechou, e aí Deus vai fazer isso aqui, porque quando Deus fizer isso aqui, não. Ele falou algo que me impacta muito, e que alguns meninos podem pegar isso para justificar uma vida de pouca oração. Mas muitos homens e mulheres de Deus podem pegar isso e falar, é isso que eu quero viver. A resposta dele foi, eu raramente oro mais do que 5 minutos, mas eu nunca fico mais do que 5 minutos sem orar. Então o fator sem cessar tem a ver com isso. Tem a ver com você entender que talvez não é para você ficar meia hora de manhã, meia hora de tarde, meia hora de noite. Eu não estou desprezando isso, gente. Porque se você olhar para a vida de Daniel, você vai ver que Daniel orava 3 vezes ao dia. Vai ser bênção, mas o orar 3 vezes ao dia, muito provavelmente era só explosão de dentro para fora, porque ele já tinha um estilo de vida do fator orar sem cessar. Então, o que a gente precisa entender é, talvez eu vou estabelecer uma rotina de oração, sim, mas não vale a pena eu estabelecer uma rotina de oração só porque o pastor botou um relógio de oração no grupo da igreja e falou, você pode orar um horário, irmão? Não, é porque é daqui. Eu preciso, eu anseio, tá na hora, eu quero parar. E cara, é até bom. Eu amo igrejas que são um pouco que sistemáticas também, porque eu entendo que o Espírito também é um pouco que sistemático. É um paradoxo, é liberdade, mas é responsabilidade. Você está num ambiente leve, ao mesmo tempo sistemático, e eu creio que, assim como quando a sua esposa ou o seu marido marca um horário com você, você cumpre o horário, ele se sente ou ela se sente respeitado, o Espírito Santo também vai sentir que você estipulou um horário, que você determinou e que você está cumprindo o que você falou. Mas o que eu vou o tempo todo falar hoje é sobre coração, é sobre coração, é sobre esse movimento, ó. Não sobre esse movimento. Eu sei que tem muito visitante aqui hoje, sejam muito bem-vindos visitantes, você está numa casa incrível, na nossa casa, ó, já estou me sentindo em casa. Mas talvez hoje você chegue aqui porque você precisa disso aqui. Mas Deus vai fazer isso aqui começar a fluir. Deus está procurando pessoas que entendam que não são o final da linha do milagre, e sim o percurso pelo qual ele passa. Isso é uma vida disso aqui. Não para em mim. E porque não para em mim, Deus não deixa de derramar recursos, bênçãos. Então o tema de hoje é fator sem cessar, e o meu entendimento que me faz enxergar que as coisas vêm de dentro para fora, quando Jesus está diante dos fariseus e diante de uma multidão, e ele coloca a mão na cabeça de alguém para expulsar um demônio, e aí o fariseu olha para ele e diz, ele expulsa o demônio por meio da força de Beelzebul. Mateus 12, 22, você vai encontrar isso. E no versículo 34, no capítulo 12, ainda no capítulo 12, Jesus diz o seguinte, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então não é sobre você se planejar para orar aquilo que vai ser eloquente, aquilo que vai ser bonito dos outros escutarem. É sobre você se alimentar sempre, você se enquadrar no ambiente em que está todo mundo orando o tempo todo, ainda que esteja de boca calada, de boca fechada, para que no momento em que você vai orar por alguém publicamente, ou no momento em que você precisa clamar em voz alta, no momento em que você está diante de pessoas, liderando pessoas, você não precisa pensar por quê.
está fluindo. Então a primeira coisa que eu tenho desse entendimento do fator sem cessar é que é uma questão de coração. Não é ação, é estilo de vida. Não é o que você faz, é o que você vive. Não é o que você costuma habitualmente porque te ensinaram assim. Cara, eu simplesmente vivo assim. Eu simplesmente estou no carro, eu estou chorando. Tem vezes que eu estou no carro, eu estou chorando, louvando, glorificando. Tem vezes que eu estou no ônibus e eu estou chorando, louvando, glorificando. E aí eu fecho os olhos para fingir que não tem ninguém. Por quê? O fator sem cessar é uma questão de coração, mas o fator sem cessar também é uma questão de vida ou morte. A palavra de Deus diz em Gálatas 6,8: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Pastor, como eu construo um estilo de vida de orar sem cessar? É alimentando o tempo todo o Espírito. E se você não estiver alimentando o tempo todo o seu Espírito, em algum momento a carne vai vencer e o seu Espírito vai perecer. E aí, o que acontece? No momento da dificuldade, ao invés de você tirar proveito daquilo, para que Deus te leve para um outro nível, porque você foi aprovado por aquela dificuldade, você começa a espraguejar, você começa a reclamar. Porque o que está aqui dentro é o que vai sair. E só vai sair quando você for espremido. E quais são os momentos que a vida te espreme? No geral, são momentos de dificuldade. Então, sem cessar, primeiro, é uma questão de coração, mas agora, entenda, é uma questão de vida ou morte. E por final, o fator sem cessar é uma questão de viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu falo uma coisa que eu aprendi na minha escola ministerial, minha escola que eu digo em poder ser pastoreado pelo pastor Philip Murdock, que é um homem de fé extrema, de ver coisas loucas acontecendo, de ver às vezes ele em conflitos grandes, inclusive familiares. Ele fala o seguinte: Wilker, às vezes as pessoas falam assim, primeiro Deus, depois minha família, depois o ministério. Só que elas esquecem que o primeiro Deus é o seu propósito, que tem que estar conectado à sua família, e você precisa liderar a sua família para que só seja uma consequência de você viver o ministério. E que eu ouço muito ele falar eu entro em conflitos pesados para liderar a minha casa. E eu entro em conflitos pesados para liderar a minha casa. Eu às vezes venho com minha esposa, e ela chateada comigo, e eu já falei isso para ela algumas vezes, de o carro quase rodar, e eu falar para ela assim, eu prefiro capotar de carro do que não cumprir com as minhas responsabilidades. Isso é louco. Mas eu estou liderando a minha casa por um propósito que Deus me deu. Sabe por quê? Eu acho que a coisa mais triste da vida é alguém viver sem propósito. Você já percebeu isso? Eu não sei se você está sendo abençoado por Deus, se você está chateado comigo, querendo que o tempo passe logo para você ir embora. Estou vendo rostos bem pensativos. Mas o fator sem cessar, primeiro é uma questão de coração. Segundo é uma questão de vida ou morte. Terceiro é uma questão de viver ou não viver os propósitos de Deus para a sua vida. Quero ler muito rápido com vocês, Romanos 8, 26 e 30 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. E não é assistir de estar olhando para você e falar assim, estou vendo que você está passando um momento de fraqueza. Não, é de dar assistência. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é o que ele intercede pelos santos. Então você não sabe, mas quando você ajoelha do chão e você ora diante de alguma angústia, você está orando com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito está fazendo isso aqui.
E aí vai para um versículo que é muito lindo, que a gente costuma recitar muito, o verso 28 que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aí? Amém! Então quase que todas as coisas cooperam para o teu bem, porque não é somente para os que amam, é para aqueles que são chamados e caminham segundo ao seu propósito. E a palavra continua dizendo: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele era unigênito, mas por ele ter morrido na cruz, liberado acesso para que você pudesse orar sem cessar, ter relacionamento, ser enxertado na videira, é para que de unigênito ele passe a ser agora primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também os chamou, e os que chamou, esse também justificou, e os que justificou, esse também os glorificou. Cara, eu penso de umas formas muito loucas quando eu olho para cristianismo, porque eu creio que muitos de nós nos contentamos em viver um cristianismo muito raso. Eu acho que aqui não, porque vocês estão fazendo seminários, vocês estão fazendo conferência de oração, coisa incrível. Mas sabe, tem muitas igrejas aí, e eu posso falar da minha igreja, que a gente passa com dificuldade com isso, em que precisa ouvir isso. Ei, vamos lá! Vamos lá, Deus não nos chamou para viver uma vida mesquinha, Deus nos chamou para viver uma vida de glória. E de glória não é comendo o melhor dessa terra e não tendo problema, tá, gente? Só para você não se animar muito e achar que eu sou um coach, que eu vou falar para você uma coisa que você está querendo ouvir. Não, mas é como Paulo, eu sei viver tendo muito e eu sei viver tendo pouco, contudo, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então, você entende que o fator RH, primeiro, é uma questão de coração. Segundo, é uma questão de vida ou morte. Terceiro, é uma questão de plenitude. Entenda uma coisa: Deus não te chamou para viver metade de evangelho. Deus não te chamou para viver pedaço de milagre. Deus te chamou para sermos avivalistas na nossa terra, dentro do seu âmbito, dentro do seu trabalho, dentro do seu bairro, aonde você estiver. Deus te chamou para fazer a diferença. Então não se contente mais com viver um pedacinho. Todas as vezes que estiver vivendo um pedacinho, pensa: ainda não é tudo. Talvez você não vai viver tudo até a glória chegar, até você ser glorificado, mas caminha para lá em nome de Jesus, crente. Anda para lá. Não se contenta em ter um evangelho que se limita a 4 paredes de uma igreja e a um culto de meio de semana e um culto de final de semana. Não se contenta. Sabe por quê? Porque enquanto você viver esse estilo de vida, sempre vai ser isso aqui. Você sempre vai ser um consumidor. Ai, a igreja está me tratando bem, não está me tratando bem. Ai, pastor, hoje o ar-condicionado não gelou da forma que eu queria. Ai, hoje cantaram um louvor que eu não conheço. O problema é teu. O louvor não é para você. Posso dizer isso? Não. Isso aqui é o movimento dos santos, aonde nós vamos levantar algo para Ele. Mas entenda que vai chegar pessoas também que vão precisar aprender isso. E vai ser por meio de você, em nome de Jesus. E aí vira meio que uma Rino de Gospel, porque começa um chamar o outro. Você entende? O marketing multinível de Jesus. Aí você entende que o grupo não é mais uma opção, porque a igreja está crescendo. Gente está precisando ser cuidada. E Deus está fazendo um movimento de dentro para fora, que está me fazendo viver um pouco da plenitude que Ele tem para mim. Então, não, estou chateado hoje. Hoje o trabalho foi muito tarde. Hoje não dá porque eu vou de ônibus e eu não queria, eu só vou se eu for de moto ou se eu for de carro. Eu estava lembrando, dentro do carro, hoje eu, minha mãe, minha esposa e meus 2 filhos.
Minha mãe, quando meu pai e minha mãe eram pastores da presbiteriana, a gente morava no Rio Centro, ele pastoreava ali em Guadalupe. Alguém conhece Guadalupe, né? Perto ali do Leblon, da praia de Ipanema. Perto do Vale da Sombra da Morte, né? E minha mãe levava eu e meu irmão de ônibus. 2 crianças. Meu irmão tinha 3 anos para 4, eu tinha 2 para 3 e ia um numa perna, um na outra perna, e às vezes a gente está no ar-condicionado e está botando limite naquilo que Deus quer fazer. Por quê? Porque a gente está se contentando em viver água na canela. Então você entendeu que o fator RH é total diferença para a sua vida espiritual? Fator RH. Tem a ver com o coração, ó positivo, em nome de Jesus, eu profetizo. Brincadeira. Você entende que o fator sem cessar é o que pode te fazer viver num outro nível? Você está junto comigo ainda, não? É o que pode fazer você sair de uma água na canela e você ir para águas muito mais profundas. Aleluia! Então eu quero te dar 3 formas práticas de você viver isso. Amém. Mas antes eu quero, de alguma forma, dar uma sacudida no que está acontecendo no nosso país, no meio cristão brasileiro. Eu não falo isso olhando para uma denominação A ou B, mas eu falo isso olhando para um grande âmbito espiritual, porque eu não sei se você percebeu, mas ser cristão hoje virou hype. Ser cristão hoje, daqui a pouco você vai ver gente que se diz evangélico não praticante. Escuta o que eu estou te falando. É só você olhar para a história das coisas. Assim como teve o católico não praticante, daqui a pouco vai ter o cristão, o evangélico não praticante. Não, eu só vou. Não, de vez em quando dá eu vou, mas a gente, nossa casa é de cultura evangélica, é de cultura cristã. Hoje o censo diz, não fechou ainda, mas que talvez perto de 80% ou mais de 80% de brasileiros são cristãos. Então, eu queria que isso entrasse de alguma forma como um bálsamo para poder fazer a gente ser parte da cura disso na nossa nação, sabe? Porque hoje a gente vive num momento onde nós fazemos muito para Deus, muitas das vezes sem Deus. Eu falo isso como alguém que testemunhou isso, sabe por quê? Porque eu sou nascido e criado na igreja. Então, até o meu momento de rebeldia foi aonde? Dentro da igreja. Eu era rebelde dentro da igreja, eu cantava dentro da igreja, eu tocava dentro da igreja, eu fazia tudo dentro da igreja. Eu estava sendo alguém que ia ser condenado ao inferno dentro da igreja. Então, hoje a gente está no movimento de muitas pessoas, tem um teólogo moderno que ele fala algo sobre, parecido como pastores coach, eles estão anestesiando pessoas enquanto elas caminham para o abismo. É o que está acontecendo. É o que a gente está vendo, por quê? Porque a gente está se contentando em chegar aqui domingo, sentar, dar meia dúzia de glória a Deus, chorar, porque também é um ambiente emocional, além de ser um ambiente espiritual, e ir para casa. Então, o apelo que eu tenho para você nessa noite é menos reunião, mais oração. Aleluia. Menos reunião. E eu não estou falando isso para conflitar com alguma coisa da igreja, não, eu estou falando, e também não estou tirando o peso da reunião, eu estou falando o seguinte, a reunião só tem que ser um reflexo de uma vida banhada de oração. Sabe, quando eu costumo dizer que o culto de domingo é como se fosse um parabéns para você, para Jesus. Aonde um traz um bolo, um traz os visitantes, o outro traz a Coca-Cola, o outro traz... Mas você já preparou um aniversário para o seu filho, ou para o seu sobrinho, ou para alguém? Dá trabalho ou não dá trabalho, gente? Então, a gente não pode pensar no culto de domingo como, eu saio meia hora antes e vai dar certo. Não. Isso aqui só é o resultado de um banhar de segunda a segunda, porque a igreja de Cristo não é a igreja de domingo. A igreja de Cristo não tem dia. Primeiro ponto que eu quero explorar com você, um conselho para que você possa desenvolver, agora prático,
esse fator sem cessar. Diz bem alto comigo, desenvolva. Fala mais alto, desenvolva. Uma oração. Menos comanda. E mais relacionamento. Você já viu quando você vai no Stadium ou você vai no Outback, vem alguém com uma comanda na mão falando assim, o que o senhor quer? Coca-Cola? Chá? Ah, você quer a cebola? Você quer ter um estilo de vida, de orar sem cessar? Você tem que começar a ter uma mudança, uma transformação de mente. A palavra diz sobre isso. E a transformação de mente não é sobre o que eu quero, mas é sobre o que Ele quer. Logo, quando você vem para cá, você não vem mais como uma mente de consumidor, mas uma mente de contribuinte. Não é mais Deus, o que o Senhor vai fazer para mim, mas é o que o Senhor pode fazer através de mim. Então, o estilo de alguém, de vida de alguém que vive uma vida de orar sem cessar, é alguém que não está preocupado no próprio umbigo. Sabe por quê? Porque ele sabe que no final das contas, Deus vai dar algo ainda muito maior, muito melhor. E que vai surpreender. Por quê? Porque Ele é Deus. Então, primeira coisa que você precisa fazer é desenvolver uma oração. Menos para mim e mais de mim. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 6,7 até o verso 10: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a ele, porque o seu Pai sabe do que você precisa, mesmo antes de você pedir. Então, antes de você pedir, Deus já sabe. Exclui a necessidade de você pedir? Não. A palavra de Deus também fala que você ora, você pede e não recebe porque você pede mal. Deus também quer uma expressão sua. Mas ao mesmo tempo que Deus quer uma expressão sua, não é o tempo todo para mim, é de mim também. Não é o tempo todo o que o Senhor vai fazer para minha casa, para minha família. Querido, deixa isso ser só uma consequência. Deixa isso só ser uma consequência do que Deus está fazendo de você. Deus está fazendo tanto de você, que está transbordando tanto para a sua família. Multiplicação de pães e peixes, os discípulos ficam com fome. Deus não esquece dos seus. Deus não esquece dos seus. Segunda coisa que vai fazer você desenvolver um estilo de vida, ou esse fator, sem cessar, diz bem alto comigo, desenvolva uma oração. Menos eu e mais nós. No meu esboço, eu desenvolvo uma oração mais corporativa e menos individual. Deus tem ministrado muito ao meu coração. Eu já compartilhei muito isso com o pastor Rafa. A gente já trocou muita figurinha sobre isso, sobre o eu e o nós dentro da igreja. Eu já falei isso para você nessa pregação pelo menos umas 3 vezes, mas de pessoas que chegam o tempo todo o eu, o meu, eu, para mim, o que vai fazer, o que... Mas Deus, ele começa a se revelar de uma forma muito sobrenatural quando a gente entende que o poder do nós é muito maior do que o poder do eu. É por isso, presta atenção, é por isso que a igreja é o que é. São vários membros que se tornam em um só corpo. É por isso que o casamento é o que é. Marido e mulher se separam dos pais, se unem um ao outro. É por isso que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 em 1, porque existe um poder sobrenatural da unidade. Existem coisas que você só vai usufruir quando você entender, eu não posso ficar pensando nisso aqui, eu tenho que pensar nisso aqui. Eu não combinei com o teu pastor, mas está calhando muito de eu falar sobre os grupos pequenos, sobre o grupo. Porque não é mais eu pensando no meu, não é mais eu pensando no eu, é eu pensando no âmbito do nós, porque a plenitude habita na pluralidade, não é no sentido ruim da palavra pluralidade. Deus estabeleceu alguns para pastores, profetas, mestres, evangelistas. E aí você vai ver igrejas com características específicas, mas que tendem a ser uma igreja só pastoral, ou uma igreja só profética, ou uma igreja só apostólica.
E aí vive só um pedacinho do que Deus tem, por quê? Porque ele não consegue entender, aquela casa não consegue entender a pluralidade. Deus não fez uma hierarquia. Deus fez uma unidade. Deus fez um organismo. Que quando o dedo parar de brigar com a mão, vai dar certo demais. Mas enquanto o dedo ficar brigando com a mão, meu filho, vai chegar um momento até de ter que amputar. E sabe, um membro fora do corpo não tem mais em si vida. Então você quer desenvolver um sem cessar na sua vida. Você precisa ser mais corporativo, do melhor sentido da palavra. Olha mais para o lado. Você já deu um alô para a pessoa que está atrás de você? Você já deu um soquinho na mão para a pessoa que está do teu lado, que não veio com você? Quantas pessoas você falou quando você entrou na igreja? Quantas pessoas você falou antes de chegar na igreja para tentar trazer para a igreja? Pensa nisso. Por último, eu estou terminando aqui. Desenvolva, fala bem alto comigo, desenvolva uma oração mais dele e menos sua. Eu tenho vivido algo específico na minha vida e que é o cuidado de Deus de olhar para um momento que eu te confesso com um pouco de desilusão, de ter vivido algumas coisas legais na vida ministerial, mas de olhar para mim no momento e falar assim, caramba, eu dei tanto da minha vida. Eu creio que alguns de vocês já se sentiram assim. Sabe, poxa, eu entreguei tanto ministerialmente, poxa, eu me entreguei tanto para o próximo. Claro, existe um equilíbrio aí, e eu falo muito isso no meu testemunho de vida também, sobre amar o próximo como a ti mesmo. Não é mais que você e não é menos que você, é como você. Então existe um equilíbrio, porque você, às vezes você se anula, às vezes você se ama muito mais. Então, se amar muito mais faz você pensar só no eu, amar muito ele faz você pensar só no ele, mas aí você realmente vai esmorecer. Mas eu tenho vivido, cara, cada coisa que Deus tem feito, em que cada renúncia que eu fiz, eu penso assim, é pequeno demais diante de tudo aquilo que Deus está me dando. É pequeno demais diante de tudo aquilo que Deus me prometeu. E é pequeno demais diante daquilo que Deus está me permitindo viver e realizar. A palavra de Deus diz em Mateus 6, lá no verso 25 em diante, se eu não me engano, sobre as preocupações da vida. E dentro das preocupações da vida, muitas das vezes faz a gente ter muito mais uma oração nossa do que uma oração dele. Que eu creio que não é a vontade de Deus para a nossa vida, porque a vontade de Deus para a nossa vida é no final de todas as preocupações que diz, do verso 25 em diante, chega no verso 23 que diz, mas busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e se despreocupa com as outras coisas. Sabe por quê? Parece jargão de pregador coach, mas é a maior realidade de todas. Se você cuidar das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Aleluia! Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Mas agora, se você inverter essa equação, também é real. Porque se Deus é contra você, quem será a favor de você? Meu Deus! E se você não cuidar das coisas de Deus, não tenha expectativa nenhuma que Ele vá cuidar das suas coisas. Eu não falo isso como um olhar de juízo. Eu não falo isso desmerecendo a graça de Deus, porque ainda que você seja infiel com Ele, Ele vai ser fiel contigo. Mas você me entende? O que Deus está querendo fazer com você nessa noite é um chamado para você não viver mais uma vida de menino, de menina. Aleluia. Mas o que Deus está te chamando nessa noite é para viver uma vida de um grande homem, de uma grande mulher, que vai sacudir
as nações. Eu fecho falando o último versículo porque você desenvolver uma oração menos sua e mais dele é você ter expectativa. E eu perguntei para você aqui no início, quem é que está com expectativa? Quem está com expectativa ainda do que Deus vai fazer? Quem tem expectativa desse ano que vai ser um ano incrível? Quem tem expectativa a médio, curto, médio e longo prazo da sua vida? Mas sabe o que é louco? Eu nunca vi alguém que tem expectativa que não transmita essa expectativa. Meu filho, a gente está com uma viagem que vai ser muito importante para a nossa vida ministerial. A gente está com alguns planos bem doidos aí. E meu filho, eu falo para ele, eu converso com ele como um adulto mesmo. Eu falo, olha filho, a gente vai fazer uma viagem de avião para bem longe. Deus está nos levando para um outro momento. E a gente vai poder viver isso, vai poder viver aquilo. E aí ele botou na cabeça dele que toda hora que a gente sai de casa, já está na hora da viagem de avião. Ei pai, está na hora da viagem de avião? E a viagem de avião, vai ter ou não vai ter a viagem de avião? Ele tem 4 anos de idade, ele fica toda hora, viagem de avião. Não, porque na viagem de avião a gente vai ter isso, né? Não, porque na viagem de avião a gente vai fazer aquilo, né? Só para fechar aqui essa mensagem, a palavra de Deus diz em Isaías 64:4, desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele buscam, não. Esperam. Mas esperar não é você sentado na sua cadeira, olhando para o céu e falando assim, Deus, você vai fazer ou não vai fazer? Deus, é hoje ou não? Esperar é a raiz da palavra expectativa. Expectativa é a matéria-chave para a fé, que é a convicção das coisas que você não consegue ver, enxergar ou ouvir. Deus está te chamando para você aumentar agora a sua expectativa, porque quando a tua fé for cheia de expectativa, quando a tua vida for cheia de expectativa, quando a tua vontade estiver pulando para fora, sem o pastor te pedir, ai, irmão, abre isso, abre uma célula, faz isso, faz aquilo, não, por quê? Porque você simplesmente está se alimentando espiritualmente e agora está na hora de transbordar espiritualmente. Logo, não é mais porque alguém me pediu, mas é uma consequência do meu relacionamento com Ele. Aí você começa a viver coisas sobrenaturais. Quem quer viver coisa sobrenatural aí, em nome de Jesus? Então eu quero orar por você e eu queria te pedir para você ficar de pé junto comigo.